Vamos lá, pessoal. Continuando então com o nosso quarto vídeo da série da urbanização brasileira. Vamos pegar carona no que nós dissemos no finalzinho do vídeo passado para a gente começar a desenvolver esse vídeo 4 agora. A gente estava falando da reestruturação das regiões metropolitanas com a saída das indústrias, não é isso? E estava falando que há duas faces de uma mesma moeda. Os lugares onde as indústrias foram embora e não foram substituídos por um outro equipamento, normalmente intensificaram, amplificaram ali um processo de empobrecimento e favelização. E intensificando, inclusive, o processo de segregação socioespacial, né, que a gente viu no segundo vídeo. Do outro lado, a gente vai ter os lugares que vão conseguir substituir as indústrias por um outro equipamento e isso vai levar, inclusive, a uma reestruturação econômica ali do lugar. Tá? Bom, dentro desse contexto, existe um outro fenômeno aí, tá? que é bastante interessante de nós analisarmos e que vem acontecendo com alguma frequência nas metrópoles brasileiras, que é o processo de gentrificação. O que é a gentrificação? A gentrificação ocorre quando, num determinado lugar, uma parte do espaço, uma porção do espaço urbano, eu tenho a mudança do conteúdo social que frequenta aquele lugar, seja por conta da função ou por conta da forma. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um exemplo recente e que virou um clássico já, apesar de recente, que é a Praça Mauá. A Praça Mauá ela tinha a ideia que as pessoas tinham da Praça Mauá era a ideia de um lugar degradado, um lugar onde predominava ali a prostituição, assaltos, um lugar perigoso, inclusive, que não tinha muitos atrativos para as pessoas frequentarem, mas graças a uma intervenção do Estado, graças a uma intervenção governamental, nesse caso no contexto aí das Olimpíadas de 2016, a Praça Mauá foi toda reformada, ganhou uma função turística muito importante agora, não só a praça em si, mas boa parte ali do que era a Avenida Rodrigues Alves antigamente, e que agora passou a ser chamado de Boulevard Olímpico, tá certo? E é um lugar que agora abriga museus, como o Museu da Manhã e o Museu de Arte do Rio, abriga ali próximo o Aquarrio, a Roda Gigante, Rio Star, que foi recentemente inaugurada. Então, a gente tem um caso típico aí de gentrificação, porque um espaço que antes era degradado passou a ser frequentado por a população de uma maneira geral, principalmente a população de classe média e classe média alta, e até mesmo os turistas, que desembarcam ali na Praça Mauá. Os transatlânticos eles param ali na Praça Mauá, as pessoas já saem ali e encontram a praça com essas atrações. Então, o processo de gentrificação ali da Praça Mauá ele é nítido, ele é característico do processo de gentrificação que é patrocinado pelo Estado. Aí vem uma questão interessante. Por que esse fenômeno também pode acontecer por conta de intervenções privadas, por conta de uma iniciativa privada? E aí a gente volta à ideia da desindustrialização, a substituição da indústria por um shopping center, por exemplo. E aí pensa comigo, a dinâmica do entorno da indústria é muito diferente da dinâmica do entorno de um shopping center. Dificilmente as pessoas vão querer viver próximas de uma fábrica, próximas de uma indústria, mas muita gente vai querer viver próximo do shopping center, por conta de tudo que ele oferece, opções de comércio, serviços, lazer, entretenimento. Então, viver perto de um shopping pode ser uma boa. E isso acaba por valorizar o entorno. Então, olha aí a gentrificação aparecendo mais uma vez. Eu vou ter um conteúdo social diferente, né, com um poder aquisitivo, com um padrão socioeconômico maior, agora vivendo no entorno de lugares que antes abrigavam fábricas e que agora abrigam, por exemplo, um shopping center ou um condomínio residencial de maior poder aquisitivo. Tem um exemplo muito interessante no centro da cidade também, na Rua do Riachuelo, que é o condomínio Cores da Lapa, que funciona onde ficava uma antiga fábrica, a fábrica de bebidas da Cervejaria Antártica. Então ele foi substituído por um condomínio, hoje é um condomínio de classe média,
tá? Bem próximo ali da Lapa, no coração do centro do Rio. Então é um outro exemplo de gentrificação que ocorre em função de um investimento privado, né? De um investimento particular. Só para a gente poder finalizar, é importante lembrar que assim, as metrópoles elas passaram por esse processo de reestruturação, de ressignificação, mas é muito difícil dizer que elas entraram em decadência, sabe? Nós ganhamos uma dinâmica urbana diferente com o crescimento das cidades médias, mas ao mesmo tempo a gente também tem as metrópoles que não perderam população ao longo desses últimos 20, 30 anos. Tá? Tiveram lá seus problemas econômicos, como tem até hoje, mas não dá para dizer que elas entraram em decadência. A palavra reestruturação aí é uma palavra mais bem acabada, sabe, para o fenômeno, mais bem colocada. Para essa nova cara que as grandes regiões metropolitanas estão tendo, menos industriais e mais voltadas para o setor terciário, para o comércio, para os serviços, para o lazer, para o entretenimento, para os grandes eventos, como foi o caso do Rio de Janeiro, com Copa do Mundo, Olimpíadas e etc. Tudo bem? Então a gente vai para o quinto e último vídeo sobre a urbanização brasileira daqui a pouco.